Desde que eu comecei a minha caminhada com Deus, desde que eu conheci a Deus, que eu tive um encontro pessoal com Jesus, em que a minha vida começou a mudar e que nasceu em mim o desejo de conhecer a Deus. Uma frase da Bíblia que me faz tremer e que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Uma frase que eu posso dizer que seja a pior frase que eu e você, como filhos de Deus, podemos ouvir. Trilharmos um caminho, trilharmos com todo o esforço, um caminho de conversão, um caminho de santidade, um caminho de busca de Deus, e chegar num determinado momento, na passagem da nossa vida, ouvirmos essa frase vinda de Deus: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Isso é inferno. Inferno, muitas vezes a gente pensa que seja apenas um lugar onde vai ter ali o chifrudo, fogo ou coisa desse jeito. Mas o inferno, e esse nós já podemos começar a viver aqui, é o afastar-se de Deus, o estar longe de Deus. E aí, se a nossa vida for escolhas e mais escolhas de nos afastarmos de Deus, chegará um momento em que Deus falará isso daqui para mim e para você, se nós, durante toda a nossa vida, estivermos escolhido nos afastar de Deus. Agora, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E desde que eu comecei esse encontro com Deus, é até um pouco contraditório, porque às vezes a gente fica com Deus que é amor, com Deus que é misericórdia, com Deus que é justiça, e claro que Deus é. Nós estamos e entramos nesse tempo de misericórdia que Deus está dando para mim e para você, para que Ele não chegue a falar o que Ele está dizendo aqui no Evangelho. Deus está tendo paciência comigo e com você, para que Ele não chegue a falar o que Ele está dizendo que um dia Ele pode falar. Deus está dando este tempo de misericórdia para nós, para nos aproximarmos dEle. A misericórdia dEle nos aproxima, nos atrai. É engraçado que quando, fazendo um pouco da experiência de ser confessor, de atender à confissão do povo de Deus, eu sempre me sinto num tribunal ali. Só que é um tribunal bem diferente. Eu me sinto num tribunal, não sou eu a justiça, Deus é a justiça, mas eu sou ali representante do juiz como confessor. Deus é a justiça, Deus é a lei. E como existe nos tribunais normais, nos tribunais civis, nos tribunais humanos, existe a justiça e existe o juiz. E o padre faz esse papel ali. Só que o mais bonito é que todos no confessionário entram culpados e saem absolvidos. Eu fico boquiaberto com a misericórdia de Deus. Porque em qualquer tribunal do mundo, se você chegar num tribunal dizendo, fiz isso, fiz mal, errei, estou confessando, você não vai sair absolvido. Você vai sair condenado. Você pode ter ali uma diminuição na pena, porque você está confessando, isso faz parte da lei. Quem confessa, quem é réu confesso, pode diminuir um pouquinho a pena, mas quando nós fazemos isso, entramos naquele tribunal de Deus, e que neste tempo da misericórdia de Deus, nós saímos dali, nós entramos ali culpados, e saímos não apenas perdoados, saímos absolvidos. Padre, qual que é a diferença?
Perdoar nós fazemos. Nós perdoamos. Por exemplo, uma pessoa que faz mal para você. Você insiste, você tenta, você busca e você fala, tá bem, ótimo, passou, você está perdoado. Só que Deus não perdoa, Deus absolve, é completamente diferente. Deus não deixa a situação assim, mais ou menos, como nós, seres humanos, fazemos. Não, Deus absolve o meu pecado. O que nós, num relacionamento interpessoal, numa relação interpessoal, que alguém faz alguma coisa contra nós perdoamos a pessoa, mas o problema é da pessoa. O pecado é dela, o erro é dela. Nesse tribunal de Deus, que é o confessionário, Deus absolve o nosso pecado. Ou seja, o pecado já não existe mais. E este é o tempo que eu e você podemos e devemos aproveitar, porque pode chegar um momento de nós ouvirmos da boca de Deus: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Se por um lado é a pior frase que nós podemos ouvir da boca de Deus, eu tenho plena convicção que é a pior frase também para Deus. Porque Ele não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém, Ele não quer perder a mim, Ele não quer perder a você. Ele não quer perder aqueles que estão longe, aqueles que nem mesmo conhecem a Deus. Deus não quer perder ninguém. Mas chega um momento em que não existe mais tempo. E aí Deus tem que falar: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas por que Deus fala? Porque chegará um momento em que do lado de cá, vamos dizer assim, do lado de cá, é somente quem praticou o bem. E do lado de lá, longe, afastado, é aqueles que praticaram o mal. Só que Deus, como Pai, Ele quer que todos estejam aqui com Ele. Ele não quer que ninguém esteja lá com o outro. Ele não quer que ninguém esteja lá perdido. Ele não quer que ninguém fique para lá, ninguém fique lá eternamente. Deus quer todos do lado dele. Deus quer todos próximos a Ele. Mas chega um momento decisivo na nossa vida, em que sairá da boca de Deus essa frase, dura, difícil, que deve fazer-nos tremer, deve nos fazer temer cada vez mais: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E pense que não é uma frase, não é a pior frase apenas para nós que vamos ouvir. Tenha plena convicção que isso também será a pior frase que pode sair de Deus. Porque Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, eu não sei se você se coloque agora no lugar de Deus, em que você tem que bater uma sentença, e é isso que é essa frase, é uma sentença de que você vai ter o teu filho longe de você o resto da vida. Só que chega um momento que você precisa bater esta sentença. E com certeza você não quer que isso aconteça com o teu filho. Com certeza você quer o teu filho próximo. Com certeza você quer o teu filho com você. Com certeza você quer o teu filho em comunhão com você. E imagina se você, pai, mãe, nos limites nossos próprios, inclusive de amar, inclusive de perdoar, com certeza os pais e as mães, se colocando agora neste momento, sentiriam uma dor tremenda. Imagina Deus. Mas como eu estou dizendo, chegará este momento. E eu não estou dizendo, e Jesus não está dizendo apenas para nos colocar medo, ou para nos colocar dominando cada um de nós, não. Ele está apenas nos avisando que um dia chegará isso. Porque Ele nos fez livres, Ele nos criou livres,
Ele nos deu a liberdade de fazer o que quisermos, liberdade de pensarmos o que quisermos, liberdade de falar o que quisermos. Só que Ele também nos criando livres, Ele nos dá, por amor, Ele está nos avisando: meu filho, minha filha, um dia chegará o momento em que eu precisarei dizer para aqueles que não praticaram o bem: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E aí nós nos colocamos na liturgia de hoje. E a liturgia nos dá 3 passos para não ouvirmos isso no final da nossa vida. A própria liturgia nos oferece o caminho para que nós não ouçamos da boca de Deus esta frase tremenda: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. O primeiro passo vem da primeira leitura que nós ouvimos, do 2º livro dos Reis. Joaquim, que era o rei de Israel, foi até um bom rei, conseguiu fazer muitas coisas, conseguiu unir o povo de Israel, conseguiu tirar o povo de Israel do exílio que eles viviam antes na Síria. Conseguiu fazer isso. Ou seja, lutou pela integridade, lutou para não se entregar aos outros, lutou para não perder nada. Só que aí o filho, e aí é onde entra na leitura de hoje, Joaquim, que aqui a tradução sai um pouco equivocada, porque Joaquim é o pai e Joiaquim é o filho, mas aí a tradução é Joaquim, mas aqui nós estamos falando do Joaquim filho. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar. E olha que besteira esse rapaz fez. Reinou por 3 meses. Só que reinou por 3 meses, e vai dizer a palavra, e ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que o seu pai tinha feito. Ele fez tudo errado. E pior ainda, por causa de tudo que ele tinha feito de errado, vai continuar a leitura, chega Nabucodonosor, com todo o exército da Babilônia, cerca Israel, e veja o que vai dizer a palavra. E o rei da Babilônia, me desculpe, um pouco antes, então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe e seus servos, seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia os fez prisioneiros. O primeiro passo para nós não ouvirmos essa frase tremenda de Deus: lutar até o fim para não se entregar nas mãos dos inimigos. Como Joaquim já tinha se vendido, como Joaquim já tinha se entregado, como Joaquim já estava ali, já tinha feito tudo errado, como a própria palavra está dizendo. Imaturo, fraco, se vendeu para o rei da Babilônia. Não lutou, pelo contrário, se entregou facilmente ao mal. E por isso, e se entregou a quem? Se entregou a todo, vai dizer o exército, vai dizer o evangelho, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam, a circundavam. Ele se entregou às coisas que estavam sendo oferecidas para ele, em volta dele. Ele não lutou por estar fraco e estar fazendo tantas coisas erradas. Ele não lutou mais, ele simplesmente se entregou. Cristão que é cristão luta até o fim. E para nós não ouvirmos de Deus esta frase tremenda, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, devemos lutar até o fim, para não nos entregarmos facilmente às coisas. E quando o evangelho, quando a leitura diz
se entregou por soldados que sitiavam a cidade. Nós podemos ligar isso daqui à primeira carta de São Pedro, que diz que o diabo é como um leão a rugir, que gira em torno de cada um de nós, preparado para nos abocanhar, preparado para nos devorar. E São Pedro vai dizer: resisti-lhe firmes na fé. Só que às vezes não vem como um leão. Vem com uma proposta muito boa. Vem como um cordeirinho às vezes. Vem como um cachorrinho. Vem como um gatinho. Vem como um bichinho manso. E quem, me desculpa falar, quem é trouxa, cai. Quem não está lutando, cai. Quem está assim, esperando que as coisas acontecem, cai. Quem não está atento, como o rei não estava atento, vai cair. Esse é o primeiro passo para que nós não ouçamos aquela frase tremenda do Evangelho. Lutar até o fim. Mas para que eu lute até o fim, eu preciso estar atento. Atento aos meus sentidos, atento às minhas necessidades, atento às minhas tendências, atento às minhas fraquezas. Porque como é que, se eu sou um diabético, vamos dizer assim, eu vou ficar com a torta de chocolate bem aqui na minha mão e vou dizer: quero ver até quando você vai me escravizar. Não seja bobo, você daqui a pouco vai dar uma mordida na torta de chocolate. Se você sabe onde aperta o teu calo, não se aproxime daquilo que vai apertar, se fingindo de forte. E quem luta de uma maneira cristã é aquele que se afasta ao máximo do que pode te fazer cair. Essa é apenas a primeira parte. A primeira característica de alguém que não quer ouvir a frase, lá no final da vida: afastai-vos de mim, vós que estáis praticando o mal. Lute. E a luta muitas vezes é a fuga, não se aproximar. Porque se eu me aproximo de determinadas coisas, eu vou me afastar de Deus. E se eu levar a minha vida se aproximando de determinadas coisas, chegará o momento em que eu estarei tão afastado de Deus, que Deus terá que falar a pior frase que Ele vai ter que falar. Mas a pior frase porque Ele não quer perder ninguém, mas Ele terá que falar porque chegará este momento. E nós não sabemos quando será este momento em que Deus vai falar: já que você esteve sempre afastado de mim, eu agora bato a sentença: afastai-vos de mim. Eu tenho certeza que você não quer isso. Eu tenho certeza que você luta, mas lute mesmo, para que você não faça como este rei, que vai se entregar. E veja toda a sequência da leitura, porque o rei se vendeu, o rei Nabucodonosor veio, e com perdão da palavra, fez uma bagunça em todo Israel. Levou aprisionados muitos de Israel. Por causa da queda de um, muitos outros foram também exilados. Muitos outros muitos outros tiveram que ser exilados, tiveram que se tornar escravos da Babilônia. Porque o rei se entrega. O rei não luta. Mas por que o rei não está lutando? Porque ele está vivendo mal. Quem está lutando está continuamente atento, está continuamente vigilante. Porque chegará um momento em que, se você não luta, você se vende. Se nós não lutarmos, chegará um momento que nós vamos nos vender fácil. Só que a consequência dessa venda, a consequência dessa entrega, o rei Joaquim, juntamente com sua mãe, se entregou ao rei da Babilônia. Se entregou com o rei da Babilônia, mas não foi somente ele se entregou e todo Israel teve que se entregar.
Porque aí os soldados vieram, os soldados que giravam em torno, as tentações que giravam em torno, e o rei Joaquim trouxe a desgraça para a casa de Israel. Me desculpe se eu vou falar algo muito duro, mas quando você não luta, você pode levar a desgraça para a tua casa. Quando você não luta, você pode levar a desgraça para os teus. Padre, que culpa eu tenho? Lute para que você não tenha. Lute até o fim. Não se entregue facilmente a certas coisas. Não se entregue facilmente às tuas tendências. Não se entregue facilmente às tuas fraquezas. Não se entregue facilmente às coisas que estão acontecendo. Nem se entregue facilmente, não. Não se entregue. Lute até o fim. Para que nós não ouçamos, no momento crucial da nossa vida, a pior frase da Bíblia: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas também a segunda parte, o segundo aspecto, a segunda postura que temos que tomar, para não ouvirmos essa frase de Deus, veio do Evangelho de hoje. Veio da parábola que o próprio Jesus deu, de construir a casa sobre a areia ou sobre a rocha. Quem constrói uma casa, tem o material para construir a casa, tem a engenharia para construir a casa, tem a arquitetura para construir a casa, tem a elétrica para construir a casa, mas está brincando de construir casa se construir em cima da areia. Se nós não queremos ouvir aquela frase tremenda do Evangelho, a segunda coisa que temos que fazer, se a primeira é lutar até o fim, a segunda é não brincar que estamos com Deus. Porque o estar com Deus aqui não é a construção da casa. O estar com Deus aqui é construir sobre a rocha. O estar com Deus aqui não é apenas a construção da casa, que muitos de nós às vezes nos enganamos. Vamos até bem, vamos fazendo a coisa mais ou menos, vamos tendo uma religião, mas não uma vivência da religião. Vamos dizendo que somos cristãos, mas não uma vida cristã. Vamos dizendo que cremos, mas não temos uma vida de fé. E vamos nos enganando que estamos construindo a casa. Não se engane. Não fique brincando de estar dentro da igreja. Não fique brincando de estar com Deus. Se nós não tivermos essa decisão, essa adesão verdadeira de querermos construir a casa sobre a rocha, nós vamos sim, como o Evangelho vai dizer, vamos construir a casa. Temos tudo para construir a casa, mas não temos o alicerce. Quantos de nós, falo nós agora porque com certeza nos acompanham agora pessoas que podem estar com Deus ou não, mas eu quero falar agora para aqueles que, creio eu, estamos com Deus, ou achamos que estamos com Deus. Podemos achar que estamos com Deus porque estamos construindo a casa, mas nos enganamos ou brincamos de construir casa, porque, na verdade, estar com Deus não é apenas a construção da casa, é ter o alicerce, é ter a base, é saber muito bem onde eu coloquei a minha esperança, é saber muito bem onde eu coloquei a minha fé, é saber muito bem onde eu coloquei a minha confiança. Até existem perguntas que nós poderíamos dizer: será que eu dou conta? Será que eu aguento viver isso? Tantos e tantos jovens, adultos, adultas, que quando encontram com Deus, se deparam com essa pergunta: será que eu vou dar conta de viver a radicalidade, de lutar, de ir até o fim? Eu te digo, não pergunte se você vai dar conta. Isso é construir a casa sobre areia. É você pensar que depende apenas da construção da casa. Não, depende do alicerce. Então não é apenas a pergunta, será que eu vou dar conta? Mas é a certeza, Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu vou dar conta de construir a casa.
Porque não é apenas a construção da casa. Não é apenas a pergunta que você deve fazer. Será que eu dou conta de construir essa casa? Será que eu dou conta de viver essa radicalidade? Será que eu dou conta de lutar? Será que eu dou conta de ir em frente? E não é essa a pergunta. É você perguntar se você está na areia ou na pedra. Se você está em Deus ou se você não está em Deus. Por isso, se nós não queremos ouvir aquela frase, deixemos de brincar de construção de casas e queiramos ter o verdadeiro alicerce. Podemos nos enganar na construção da casa. Podemos pensar que ter uma casa basta construí-la. Meu filho, não seja bobo. O que importa não é a construção da casa, é o alicerce, o terreno que você vai construir a casa. Porque se você construir a casa sobre a rocha, não é a pergunta, vou dar conta, porque Deus vai te dar possibilidades, condições de construir essa casa. Mas antes você precisa estar com Deus, você precisa estar sobre a rocha. Não brinquemos, inclusive nós, padres, diáconos, consagrados, pessoas de pastorais, pessoas que se acham já fizeram um caminho, já trilharam um caminho de fé, de maturidade na fé. Não nos enganemos que eu acho que eu não vou dar conta de construir a casa. Antecipe a tua pergunta. Você está onde? Na areia da ausência de Deus ou você está na rocha da presença de Deus? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Sonhar pode, claro. Ter projetos pode, claro. Você pode ter sonho de construir a tua casa. De construir uma fé firme. De construir uma fé verdadeira. De construir um caminho bonito, um caminho verdadeiro de conversão. Claro que você pode ter esse sonho. Mas onde é que está sendo construído? Está sendo construído sobre a areia, que é a ausência de Deus, ou está sendo construído sobre a verdadeira rocha, que é a presença de Deus? Onde é que está o teu coração? Ali estará o teu tesouro, vai dizer uma outra parte do Evangelho. Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Agora, não se engane. Não nos enganemos. Podemos estar brincando de sermos cristãos. Enganados, pensando que basta construir a casa. Trilhamos inclusive um bom caminho. Trilhamos um caminho de fazer coisas. Trilhamos um caminho de cantar, de tocar, de ajudar aqui, ajudar ali, fazer isso, fazer aquilo, de padre, de ser sou padre, estou salvo, sou padre. Podemos nos enganar desse jeito. Basta, estou preparado, estou fazendo já algumas coisas, estou construindo a minha casa. Meu filho, onde você está construindo a casa? Sobre o que você está construindo a casa? Sobre a rocha, que significa em Deus, que significa na presença de Deus, que significa obedecendo a Deus, ou sobre a areia, que significa a ausência de Deus? E o que significa a ausência de Deus? Não existe lei. Não existe justiça. Não existe normas, não existe regras, mas isso não é anarquia. O nosso relacionamento com Deus não é anárquico, onde não existe normas, onde não existe leis. Não existe, é um relacionamento de liberdade, mas todo e qualquer relacionamento existe normas, existe disciplinas, existe cada um no seu devido lugar. Então é muito fácil tirar Deus da nossa vida.
É muito fácil tirar Deus, porque eu tirando Deus da minha vida, eu não vou ter que obedecer à lei da vida. Eu não vou ter que obedecer à lei do amor, eu não vou ter que obedecer à lei da partilha, eu não vou ter que obedecer à lei da comunhão, eu não vou ter que obedecer à lei da reconciliação, eu não vou ter que obedecer nada. Aí quando eu preciso, eu vou lá, meu Deus, me ajuda, eu estou precisando tanto, me ajuda. Mas aí quando Deus, porque Deus é Pai, quando Deus pode até nos dar alguma coisa, aí nós nos afastamos dele e vamos construindo a nossa casa em cima da areia. Só que o evangelho na parábola é clara. O primeiro vento, a primeira enchente, a primeira tempestade faz cair. E aí a gente pode se decepcionar com Deus. Mas porque Deus não me ajudou? Mas porque Deus não pagou as minhas contas? Safado, por que você fez conta? Porque agora existem algumas publicidades por aí afora. Em alguns canais de televisão, que diz que antes eu era um pobretão, antes eu devia até, com perdão da palavra, até minhas roupas íntimas. Devia tudo. Devia isso, devia aquilo. Os meus negócios iam de mal a pior. O meu negócio ia piorando. Mas aí eu conheci a salvação universal. E agora eu sou fulano de tal. Eu sou aquela igreja. Idiota. E está construindo a casa sobre areia. Porque você pode construir um palácio, você pode construir um império, mas construa este império sobre a areia, e no primeiro vento que tiver, cai todo o teu império. Agora construa a tua casa sobre a fé de Pedro, que você não vai se arrepender. E a fé de Pedro, com todos os limites que podem ter humanos, está persistindo há 2000 anos, porque não foi sobre um império de Cristo, Jesus Cristo, homem-Deus, Deus-homem, não foi sobre um império que construiu a sua igreja. Foi sobre a fé de Pedro e sobre a nossa própria fé que a igreja é construída. Onde é que você está construindo o teu palácio? Onde é que você está construindo o teu templo? O teu santuário? A tua casa, onde é que você tem construído? Sobre a verdadeira fé de Pedro, ou seja, na rocha da fé de Pedro? Ou na areia das enganações, pensando que porque antes você tinha dívidas e agora você não tem, você acha que se salva comprando um pedacinho do céu? Você acha que a salvação é comprada dessa maneira? Eu sou fulano, e eu sou padre da Igreja Católica, graças a Deus. E você é católico, e você é cristão, e você está fundamentado numa rocha. E essa rocha é a fé de Pedro, no qual Jesus Cristo fundou essa igreja. Ele só fundou essa e nenhuma mais. Não estou dizendo contra ninguém, mas eu não posso ser conivente com mentiras. Querem acreditar? Continue. Mas a casa construída sobre a pedra é na fé de Pedro. Nós podemos construir um palácio, um santuário gigantesco, que pode ter um santuário gigantesco numa grande cidade, mas sendo construído sobre a areia, vai bater um ventinho qualquer, uma brisa que faz cair. Quem está em Jesus Cristo não cai, porque Ele é que nos sustenta e nos ajuda a levantar.
Podemos até tropeçar. Podemos até bater com a cara no chão. Mas não permanecemos ali. Porque é Ele que nos dá força para levantar. Lá no fundo, depois dessas árvores, lá no confessionário, é o lugar onde você se levanta. Porque é lá o lugar onde você entra culpado e sai absolvido. Nenhum outro tribunal faz isso. Terceiro e último passo. O primeiro é lutar e lutar até o fim. E não se entregar, não se vender, não deixar que invadam a minha vida, não deixar que invadam a minha fé, não deixar que invadam aquilo que eu coloquei a esperança, coloquei a minha confiança. Luta até o fim. A segunda, não fico brincando de construir casinha, não. Você já passou da idade de ficar construindo castelinho na areia? Quem construiu castelo na areia quando foi na praia aqui? Levanta a mão. Pode levantar, eu também fiz isso. Quando bateu a primeira onda, o que fez? Caiu. São uma das nossas primeiras decepções da vida. Quando a gente constrói um castelinho na areia e vem a onda, papai, caiu! Construa na rocha, que você vai dizer, papai, não caiu não, continua firme. Há uns 5 anos atrás, lá na Itália, no norte da Itália, no centro da Itália, houve um grande terremoto às 13h33 da manhã. E que este terremoto foi tão forte que destruiu a cidade. O epicentro do terremoto aconteceu numa cidade chamada Áquila, que fica a 100 quilômetros da cidade de Roma. A cidade de Roma sentiu o abalo, sentiu o terremoto. No outro dia de manhã, saiu nos jornais, grande terremoto que atingiu quase todo o país, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E no finalzinho de toda a manchete estava lá, e a cúpula da Basílica de São Pedro continua intacta. Sabe por quê? Porque a igreja não cai. A igreja não cai. E se você estiver com a igreja, você também não cairá. Pode vir terremoto. Pode vir tsunami. Mas quem está agarrado na barca de Pedro não afunda. Não cai. Mas você pode construir um templo. Você pode construir um santuário de Salomão. Você pode construir o que for sobre a areia. Uma hora cai, porque o ventinho qualquer faz cair. A terceira característica de quem não quer ouvir aquela frase é o que termina o evangelho de hoje. Depois que Jesus disse isso, todo mundo ficou assim, quem é este? Que ensinamento é este? O que está acontecendo? Que é esse homem? O que ele faz? E aí o evangelho vai dizer, de fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Para que eu não ouça a frase, se você já esqueceu, eu vou repetir. Para que eu não ouça a frase, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. A pior frase que nós podemos ouvir. A pior frase que pode sair da boca de Deus. Porque Deus não quer perder ninguém. Deus é Pai e ama a todos e quer que todos estejam próximo dEle. Existe este caminho. O primeiro caminho é lutar. O primeiro caminho é não se entregar. O primeiro caminho é lutar até o fim. Não deixar que te invadam. O segundo é não brincar de Deus. Não brincar que está com Deus. E o terceiro é ter coerência de vida. Porque autoridade e coerência é muito próxima no Evangelho.
Por que que todo mundo ficava admirado e dizia, de fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, porque os mestres da lei falam, mas não vivem. E aí você já entende o que eu estou dizendo de coerência. Quem tem autoridade é coerente. É coerente no que fala e no que vive. É coerente no que acredita e no que vive. A coerência de Jesus, porque ele não apenas falava, mas ele fazia com a vida. Ele ensinava com a vida. Muitas vezes ele não precisava nem falar. Se vocês se recordam, quando aquela mulher foi pega em adultério, e jogaram aquela mulher diante de Jesus, e começaram a dizer que a mulher pega em adultério tem que morrer, e eles estavam todos já com as pedras nas mãos. Jesus não falou nada. Jesus se abaixou, começou a escrever na areia. Eles que insistindo, não entendendo o gesto que Jesus estava fazendo. Jesus se levanta e diz, ok, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque eles insistiram para ver se Jesus era coerente no ato dele, na vida dele e nas palavras que ele tinha. Porque ele tinha que obedecer à lei. Se ele fosse coerente, se ele realmente tivesse essa autoridade, que todo mundo ficava de boca aberta, mas como esse homem tem tanta autoridade, quem é ele? Num outro momento vai dizer, ele não é o filho do carpinteiro, uma pessoa simples, como é que ele pode ter tanta autoridade assim? Como é que ele pode saber de tanta coisa assim? Ele não é uma pessoa simples, vindo lá da Galileia. Ele não é uma pessoa simples que vindo da Galileia, como é que ele pode ter tanta autoridade dessa maneira? É porque às vezes a vida fala muito mais do que as palavras. Existe coerência no que nós falamos e no que nós vivemos? Vai existir autoridade. Por exemplo, os pais. Meu filho, para de fumar, vai te fazer mal, mas ele não para de fumar. Que autoridade você tem para falar isso com teu filho? Meu filho, não beba. Mas você, todo dia está lá na cajibrina. Que autoridade você tem para fazer isso? Meu filho, vá para a missa, vá para a igreja. Você está sofrendo tanto, você é jovem, por que você não vai? Mas ele não vai. Que autoridade você tem para fazer isso? Nenhuma. De que adianta você falar e não viver? E que muitas vezes falamos apenas para impor, porque queremos já ser os donos da verdade. A autoridade significa coerência de vida. Jesus ele tinha essa autoridade, porque ele era coerente. Você imagina se eu não sou perfeito? Claro que não. Eu peço que vocês rezem por mim, rezem muito. Mas vocês imaginam se eu com esse microfone na mão, falando tudo isso para vocês, e qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, falasse, e daqui a pouco eu estava fazendo tudo ao contrário, você ia seguir o que eu estava falando? Você ia seguir o que eu estava falando? E no cristianismo aquele ditado não cabe. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. No cristianismo não cabe isso não. Porque até aquilo que nós vamos falar vai ser sem autoridade, porque não vai ter coerência. E aí vai ficar apenas no superficial. Pode até ser palavras bonitas, lindas, mas não vai entrar no teu coração. Porque o que o nosso ouvido ouve, os nossos olhos precisam ver. E às vezes muito mais, os nossos olhos precisam ver do que os nossos ouvidos ouvirem. Como é que está a tua vida? Afastai-vos do mal, para que você não tenha que se afastar de Deus. Uma vida coerente significa aproximar-se do bem,
aproximar-se da conversão, aproximar-se de Deus, para não se afastar de Deus. Na carta de São Tiago ele vai dizer: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Nos aproximemos de Deus e Deus vai nos dar conta, sim, de lutar. Vai nos dar conta, sim, de construir uma casa sobre a rocha. Vai nos dar conta, sim, de sermos coerentes com a vida. Mas se eu me afastar de Deus, o mesmo São Tiago vai dizer: afastai-vos de Deus e o diabo se aproximará de vós. Qual é a tua escolha? Qual é a tua resposta? Onde você tem construído a tua casa? Quais são as tuas lutas? Quais são as coisas que você tem feito? Quais são os teus impossíveis hoje? Queira sair dessa missa com este barulho sim no teu ouvido. Deus um dia falará: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas hoje é tempo de misericórdia. Hoje é tempo de luta. Hoje é tempo de parar de brincar de ser cristão. Hoje é tempo de parar de brincar de ser de Deus. Hoje é dia de viver uma coerência. De viver uma coerência de vida. De ter uma coerência de vida, onde aquilo que eu creio, realmente eu vivo, e por isso eu vou lutar até o fim, porque eu creio no que eu estou lutando. Eu não vou ficar brincando de ser cristão, de achar que estou construindo uma bela casa, de achar que estou construindo uma bela mansão, um belo palácio. Mas se eu estiver construindo sobre areia, um ventinho qualquer cai. Onde é que você tem construído a tua casa? Onde é que você tem construído a tua casa? Em quem você tem posto a tua esperança? Em quem você tem posto a tua fé? Em quem você tem posto a tua confiança? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia de parar de brincar de ser cristão. Hoje é o dia de largar todas essas coisas que nos enganam. Hoje é o dia de desapegar-se da areia. Hoje é o dia de construir a casa sobre a rocha. Saiba que é luta, e é luta sim, e muitas vezes é luta acirrada, contra um exército grande, que estão nos sitiando, que estão nos circundando, que estão girando em nós, prestes a nos comer, prestes a nos devorar. O que você acha que o leão mastiga mais fácil? A pedra ou a areia? O que você acha que este exército aqui, que sitiava Jerusalém, que sitiava Israel, o que você acha que é mais fácil para ele destruir? Uma casa sobre a rocha? Ou um castelo, um palácio sobre a areia? Mesmo que você construa um casebre, o mais importante não é a construção. A construção vai ser consequência. O mais importante é o alicerce para a construção. Vamos ficar em pé? Coloca a mão no teu coração. Seja muito sincero com você mesmo agora. Onde você tem construído a tua casa?
sobre o que você tem construído a tua casa. Nós não queremos, e não queira não, ouvir aquela frase tremenda, a pior frase que pode sair da boca de Deus. Deus que é amor, Deus que é misericórdia, também é para Ele a pior frase de dizer. Porque Ele não quer perder ninguém, Ele não quer perder você. Mas onde você tem construído a tua casa? Sobre a rocha que é Jesus? Ou sobre a areia das fraquezas, das tendências, das necessidades? Um dia, como o Evangelho diz, a casa cai. Senhor, vem em nosso auxílio nesta tarde. Derrama sobre nós a graça do Teu Espírito Santo, Senhor. E eu estou pedindo sobre esses Teus filhos que aqui estão, sobre cada um que está aqui. Derrama sobre eles, Senhor, a graça do Espírito Santo, para que antes de tudo eles tomem uma decisão de lutar e de lutar até o fim, para não ouvir aquela frase tremenda que sairá da tua boca. Sim, Senhor, só o Teu Espírito Santo pode nos fortalecer na luta. Só o Teu Espírito Santo nos fortalece, nos dá o dom da fortaleza. Derrama sobre esses Teus filhos, meu Deus, essa graça do Espírito Santo, fortalecendo esses Teus filhos, fortalecendo-os na escolha, fortalecendo-os na decisão de serem totalmente Teus. Vem, Espírito Santo, e revela a cada um onde eles estão agora construindo as suas casas, onde eles estão construindo as casas, os palácios, os castelos. E se for sobre a areia, meu Deus, revela sobre eles o que eles precisam mudar. Revela para eles onde e como eles precisam mudar. Mas se já estiverem construindo sobre a rocha, meu Deus, ajuda-os a construir mais ainda. Erga agora os seus braços bem alto e vai pedindo: eu preciso de Ti, meu Deus. Eu preciso do Teu Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo. Porque sozinho eu não vou dar conta de lutar. Porque sozinho eu não vou dar conta de construir essa casa. Porque sozinho eu não vou conseguir ter uma coerência de vida. Dai-me o Teu Espírito Santo, meu Deus. Vai pedindo isso, vai clamando isso. Eu preciso de Ti, meu Deus. Eu preciso largar essa vida construída sobre a areia. Eu preciso largar essa vida de entregas ao mal. Eu não quero mais me entregar ao mal. Eu não quero mais me entregar ao pecado. Eu não quero mais me entregar àquilo que me escraviza. Eu não quero mais estar no exílio. Eu quero ser livre hoje, meu Deus, para construir a minha casa sobre a rocha. Vem, Espírito Santo de Deus, dai-me essa graça, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça, Espírito Santo. Precisamos da força, o dom do Teu Espírito Santo, meu Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Agora, se você já ora em línguas, vai soltando a tua voz e vai deixando que o próprio Senhor agora venha sobre você. Que o próprio Senhor agora te fortaleça naquilo que precisa ser fortalecido, te dando a graça de ir longe, de ir muito longe nessa construção. Não mais sobre a areia, mas agora sobre a rocha, sobre a pedra que é Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Coloca a mão na sua cabeça e cante. Em meu pensar, no coração, em meu sentir, nos seus lábios, quando eu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder,
acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada. Cante isso! Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos, cante! Ou santos ou nada, ou santos ou nada. CançãoNovaPlay.com. Assine já!